O racismo ainda é uma realidade nas escolas brasileiras. Ao mesmo tempo, a cultura negra é parte essencial da nossa identidade. Como esses dois lados se encontram no cotidiano do ensino médio? A escravidão marcou profundamente o Brasil. E mesmo após a abolição, as desigualdades continuaram. Hoje o racismo se manifesta de forma sutil e estrutural, inclusive dentro das escolas. O combate ao racismo começa com a educação. Valorizar a cultura negra é reconhecer nossa própria história e construir um futuro mais justo. A grande mudança que eu considero importante nisso tudo é o respeito. Porque quando você respeita a história, você respeita a trajetória de vida de alguém, quando você respeita uma cultura, quando você respeita uma religião, o credo das pessoas, você tem tudo. Claro que existem aquelas pessoas intolerantes que faltam com respeito às pessoas achando que estão respeitando. Não, é uma grande diferença. O respeito, ele tá no fato de tipo assim, eu sou um bandista e respeito uma pessoa que é protestante. E o protestante sabe que tem a Umbanda e respeita. Cada um tem a sua forma de pensar, mas um respeita o outro. Agora, quando parte para o outro lado, aí sim, aí pode todo tipo de respeito. Então, toda cultura precisa ser respeitada. Cultura que eu falo na cultura, uma cultura que eleva o ser humano para o bem. É isso que eu estou querendo dizer, uma cultura positiva deve ser respeitada. Então é isso que eu tenho para dizer, o respeito e a dignidade tem que sempre fazer parte da nossa vida como seres humanos. Eu acho que se o mundo tivesse, se a humanidade se respeitasse mais, e fosse mais humilde, tivéssemos mais empatia um com o outro, o mundo não estaria do jeito que estava. Eu acho que estaria um pedido para as pessoas, para elas buscarem melhor em elas mesmas. Por exemplo, o racismo em si tocou muito em mim, porém eu vejo o que ele causou diariamente na minha família, por exemplo, pois a minha família, tipo, a minha mãe, quer dizer, a minha avó, ela tem muito problema com o cabelo dela. E eu sei que isso não é uma coisa dela, porque se fosse por ela, eu amava o cabelo dela. Porém, é uma coisa que ela montou na cabeça dela, justamente causado pelo racismo. Então era realmente um pedido de melhora para as pessoas, para elas pensarem mais nos outros e pararem de ter essa visão tão preconceituosa. Então, a gente sabe que a opinião de algumas pessoas podem machucar. E às vezes a gente leva a opinião dos outros muito a sério. E por conta disso, algumas pessoas tentam esconder os seus traços. Então, um cabelo black, um cabelo cacheado. Normalmente as mulheres principalmente, tendem a alisar por conta que, não é bonito, as pessoas não me veem de forma positiva com esse traço e tentam esconder. Mas hoje em dia a gente pode observar sim que muitas mulheres, principalmente, homens também, assumem o seu cabelo cacheado, tendem a fazer tranças, então trazem esses traços ancestrais para o nosso dia a dia. E eu fico muito feliz em ver isso, porque é orgulho, é uma coisa que você se inspira. Então, se hoje eu faço penteado, se hoje eu ando pela escola com o cabelo solto, é realmente por conta que eu me sinto bem, me sinto feliz com o que eu sou, e a gente tem que, se a gente ouvir alguma opinião, a gente tem que entender, poxa, é uma opinião da outra pessoa, mas eu não posso me esconder por conta disso. Tenho que ter orgulho de quem eu sou. Então, os traços, as características, o nariz mais arredondado também, que é uma insegurança de muita gente. Inclusive já foi uma minha, mas hoje eu não tenho mais insegurança com isso, porque hoje eu me aceito como eu sou, aceito os meus traços e sou muito mais feliz assim, do que esconder uma coisa ou tentar ser uma pessoa que eu não sou. Ter mais de 3 séculos de escravidão, claro, de fato vai refletir na sociedade e não vai ser diferente dos corredores da escola, certo? Então, os impactos vai ser na questão ideológica, na questão de classe social, na questão de preconceito e do próprio racismo. Então, o racismo estrutural é uma questão bem delicada que hoje em dia a gente vê, né, mas falando mais sobre isso nas redes sociais, na mídia em geral,
mas que infelizmente existe muito, né? E a gente vem consumindo esse racismo estrutural desde criança, né? Que é esse racismo invisível que vocês falaram. E isso causa impactos muito profundos, porque pode, né, vir a gerar problemas de autoestima, problemas de aceitação, problemas de identificação, né? Porque vamos imaginar uma pessoa preta que nasceu preta numa família branca, e aí com a predominância branca, né? E aí muitas vezes não se identifica com aquela família, poxa, por conta de comentários, né? Ou até mesmo questões do dia a dia, pais que têm filhos pretos, filhos brancos que vêm de pais pretos, enfim. E isso afeta diretamente na autoestima, né? E na socialização desses alunos. Isso afeta diretamente na autoestima e na socialização desses pacientes, né? Dessas pessoas, porque o não se ver no mundo, o não se identificar. Hoje em dia a gente vê uma quantidade maior, por exemplo, de bonecas negras, de desenhos com personagens principais negros, mas há poucos anos atrás a gente não via isso, há mais ou menos 10, 15 anos atrás, por exemplo, e eu tiro por mim, né, falando pessoalmente, que sou uma mulher negra. Quando eu era criança era tudo muito branco. Então, meu sonho era um dia poder ficar adulta, porque na minha cabeça de criança eu acreditava que eu poderia vir a fazer algum procedimento estético para ficar branca do olho azul. Isso porque era internalizado, né, pela minha família, por exemplo, que a maioria era branca, de que eu era negra, é uma negra feia. Na escola, além de negra, eu era muito magra, então eu era uma negra muito magra, que precisava me alimentar para poder ter o ideal de saudável, né, da época. Então, todas essas questões trazem consigo uma carga muito pesada para uma pessoa em desenvolvimento. Eu trouxe essa questão, né, esse meu relato pessoal, mas existem relatos de pessoas, de outras pessoas que trazem essa carga até os dias de hoje, né, desde a infância, porque durante o processo da infância você está ali desenvolvendo a sua cognição, desenvolvendo o seu entendimento, e nesse processo você ser encharcado de adjetivos, de falas preconceituosas no seu dia a dia, não tem como você não se banhar dele. Minha mãe, ela é doméstica. Ela trabalha fazendo serviço na casa de outras pessoas. E ela trabalhava muito em bairros um pouco mais nobres de Fortaleza. E aí eu ia com ela, eu era pequenininha, né, ia com ela. E aí tinha uma pessoa específica que ela chegou a trabalhar que tinha princípios um pouco não tão legais. E aí eu lembro que uma vez eu tava lá na casa dela, né, brincando com a filha dela, que eles estavam lá, e aí ela chegou já me empurrando, já me tirando de perto da filha dela, porque por conta da minha cor e até por conta também da minha vida financeira, né, que já não era tão boa, aí ela me tratou assim com uma indiferença muito grande. E assim, foi algo que ficou marcado na minha vida toda. Até hoje eu lembro, eu era muito pequena, eu tinha uns 6, 7 anos, só que até hoje eu lembro. Porque assim, foi querendo ou não doloroso, da idade que eu tinha. Algo que até hoje eu me recordo. Educar é também lutar contra o racismo. A mudança começa na sala de aula.